Bom dia, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em 1 João, capítulo 2, o verso 1. Diz assim o texto sagrado: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos orar para que Deus nos dê graça para compreendermos então a sua bendita palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, auxilia-nos pela atuação do Teu Espírito Santo, para que através, ó Pai, da Tua palavra, nós sejamos renovados, fortalecidos, alimentados pelo Senhor. Dá-me, ó Pai, que do entendimento, para que eu possa transmitir as verdades que o Senhor colocou, ó Pai, que em meu coração. Que a Tua igreja tenha, Pai, o discernimento para reter no coração só o que vier do Senhor. Eu peço, ó Pai querido, a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. João, então, ele começa aqui o verso 1 do capítulo 2, dizendo: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo. João, ele estava se referindo ao que ele acabara de dizer nos versos anteriores, ou seja, que todos temos pecado e que pecamos. Estas coisas vos escrevo diz respeito ao contexto anterior, ou seja, João capítulo 1, verso 8 e o verso 10, que assim diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O verso 10: Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que João ele acabara de dizer, essas coisas que ele havia escrito, se refere então à nossa natureza, à nossa condição pecaminosa, que todos temos pecado e que pecamos. Não obstante nós termos uma nova natureza, não obstante nós termos sido alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, não obstante nós termos sido salvos e sermos verdadeiramente comprados com o sangue de Jesus, nós ainda temos uma velha natureza. E essa nossa velha natureza, ela nos condiciona a nós pecarmos. Por isso que João, no contexto anterior, ele está aqui afirmando que todos temos pecado e que pecamos. É uma condição da nossa velha natureza. Mas João ele continua aqui o verso 1, no capítulo 2, o verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Então aqui, nessa parte, João ele está declarando o motivo de ter dito essas coisas. Ou seja, para que não venhamos cometer pecado. Interessante, ele mostra que nós temos pecado e que nós pecamos e que se nós falarmos ao contrário a isso, nós estamos nos enganando e nós somos mentirosos. Ou seja, que o pecado é inerente à nossa natureza e que nós cometemos então pecado e não podemos ir contra isso. Mas aqui ele mostra que isso foi dito com um motivo, com um propósito, para que nós não venhamos pecar, para que não pequeis. Eu entendo que com isso, João ele declara que mesmo que o pecado faça parte de nossa natureza, e não podemos dizer que não pecamos, ou que não temos pecado, mesmo assim, nós devemos não pecar. Mesmo assim, eu tenho como não pecar. O que João está dizendo é que nós não podemos aceitar a nossa natureza. Nós temos que lutar contra ela para não pecarmos. Ainda que essa natureza faça parte do meu ser, ainda que eu esteja sendo sujeito a pecar, mesmo assim, eu tenho que não pecar.
O que ele espera de mim é que eu me rebele contra a minha natureza, que eu lute contra a minha natureza, que eu não aceite essa minha condição de ser um pecador ou de cometer pecados, mas que eu venha contrariar o meu ser e não pecar. Ainda que isso me foi dito, que eu cometo pecado e que eu tenho pecado, eu sou convocado a não pecar. Eu então tenho que ir contra a minha natureza. Eu tenho que ir contra essa minha condição de pecador e dizer não ao pecado. Eu tenho que travar uma luta ao ponto de mortificar e de não aceitar a minha velha natureza. É isso que Paulo, ele fala em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu tenho que lutar, eu tenho que travar uma luta, eu tenho que me opor, sendo auxiliado ao Espírito Santo, eu tenho que me opor contra a minha natureza carnal, para que eu não faça o que ela quer. E assim dizer não, contrariando a minha natureza pecaminosa. E entenda, eu tenho condições de vencer esta luta. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da carne. Ainda que eu esteja sujeito a cometer pecado, ainda que eu tenha essa natureza pecaminosa, mas o pecado ele não tem domínio sobre mim, por causa do que Jesus ele fez na cruz do Calvário. Eu tenho como dizer não ao pecado. Ele já não mais me domina e eu posso então não pecar. Romanos, capítulo 8, verso 13 diz: se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se eu, então, através do Espírito Santo, pela unção, pela graça, pelo revestimento do Espírito Santo que em mim habitar, eu mortificar as obras da carne, eu então tenho vida, eu tenho comunhão com Deus, e eu então sou renovado, restaurado. Eu posso não pecar. Entenda, toda luta que é travada, toda tentação que há sobre mim, ela é menor do que as forças espirituais, do que a atuação do Espírito Santo em mim para poder dizer não a ela. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus para que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, as tentações que vêm sobre mim, elas são menores do que o poder, do que a atuação do Espírito Santo, do que a força que Deus ele me dá, me capacitando para dizer não a ela, à tentação, e poder então vencer. O que João ele está me mostrando é que, ainda que seja dito que eu tenho pecado e que o pecado faz parte da minha natureza, eu tenho que me indispor à minha natureza, eu tenho que me indispor a essa realidade e não pecar. Eu tenho que me rebelar contra a minha natureza e dizer não a ela e não pecar. Continuando aqui o verso 1 do capítulo 2. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que João ele está mostrando é que mesmo
se porventura, ocorrer, mesmo que eu venha a pecar, depois de eu ter lutado contra, depois de eu ter me rebelado contra a minha natureza e não aceitado, então, essa minha condição, mas se porventura eu vier a pecar, eu tenho um advogado. E esse advogado, ele é o Senhor Jesus Cristo. E ele imputa em mim a sua justiça. Como que isso ocorre? É só nós olharmos aqui no contexto anterior. O capítulo 1, o verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus, ele advoga a nossa causa, perdoando os nossos pecados, imputando em nós a sua justiça e através do sangue dele nos purificando de todo o nosso pecado. Mas entenda, Jesus ele só vai advogar a nossa causa se eu tiver lutado contra o pecado. E após ter lutado contra o pecado, nesse meu desejo de me santificar, de me consagrar a Deus, se não obstante toda a minha luta, eu ainda ter cedido. É só assim que ele irá então advogar a minha causa. Mas veja bem, se porventura eu ceder ao pecado, mas não ter lutado contra, se porventura eu ter sido tentado, e em meio à tentação eu ter cedido, sem ter contrariado a minha natureza, sem ter me rebelado contra a minha natureza, sem ter ido contra ela, sem ter desejado mortificar a minha natureza, você não espere que Jesus ele venha a advogar a sua causa. A sua causa só será advogada pelo Senhor Jesus Cristo. A justiça dele só será imposta em você se verdadeiramente você lutou contra. E após você ter lutado contra, em uma condição que é contrária ao seu desejo, você ter cometido o pecado. E em virtude disso, você agora se arrepende, reconhece o mal que você fez em ter sujado as suas vestes, em você ter desagradado a Deus. Então, em arrependimento, você confessa os seus pecados. E nessa condição, então, de arrependimento, de confissão de pecado, a palavra de Deus nos mostra que o nosso advogado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, é importante nós pensarmos nisso, que nós temos que ir contra a nossa natureza. Nós temos que nos rebelar contra ela para podermos estar agradando a Deus e sermos advogados pelo Senhor Jesus Cristo. Para terminar, Romanos, capítulo 12, o verso 2 diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus.